Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast aqui da Brasil Paralelo. Estou aqui com meu amado amigo enxadrista, com essa blusa xadrez, Arthur Morrison. Muito que boa bom noite, tê-lo aqui, Lara. querido. É sempre um prazer estar com você. Sempre uma alegria. Sempre uma alegria. E vamos falar hoje de um tema bombástico, de um tema importantíssimo e que precisa ser esclarecido, porque está recheado de falácias. E que as pessoas sempre perguntam e pedem, né? esse Exatamente, exatamente. Um tema muito demandado aqui na BP, né? Vamos falar sobre aborto em números, então os números do aborto e as falácias abortistas. Vai ser leve o papo, vai ser muito leve. E as falácias abortistas. Já prepara o café. Já prepara o café. Entendeu? Senta aí confortavelmente que vai vir assunto. Vai vir assunto, isso aí, seríssimo, né? E estamos aqui com duas personalidades ilustres que falam muito sobre isso há um tempo considerável, que arregimentam esses números, esclarecem para nós. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje com Ana Carolina De Rosa, que é farmacêutica, mestre e doutora em farmacologia. Seja bem-vinda, boa noite, querida. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Toda nossa. E o marido da Ana Carolina De Rosa, são marido e mulher, Marlon De Rosa, grande especialista no assunto, especialista em bioética. Bem-vindo, querido. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Alegria toda nossa. E lembrando que eles são papais do Joaquim, do Francisco. Na verdade, a ordem é Francisco, Joaquim e da Maria Filomena, que está na barriga da Aninha Isso nesse aí. momento. Coisa mais linda, 17 semanas. Tá Isso aí. bonitinho demais. Queridos, que bom poder estar aqui com vocês. Marlon, você já tem, inclusive, obra publicada sobre isso, né? Comenta um pouquinho conosco sobre o seu livro. Nós temos alguns livros publicados, né? Eu publiquei, a Ana é coautora, né? Desse aqui, que eu organizei. Precisamos Deixa eu falar mostrar sobre aqui pra aborto, câmera. mitos e Nossa, o verdades. tamanho do Ó, livro, olha a meu massa. Deus. São Dá pra ver? 660 páginas, né? Ó. Olha São só. 13 autores, né? Eu fui organizador, escrevi 5 capítulos. São Precisamos 20 no falar total. sobre aborto, mitos e verdades. Sensacional. Tem E todas as compilado. respostas, né? Assim, para quem quer saber mais, né? É. Com certeza acha aí as respostas. esse foi o primeiro trabalho, assim, que a gente publicou. Uhum. Foi em 2018, a primeira edição. Essa já é a terceira edição. E o objetivo foi bem esse, né? Responder todas as falácias, os argumentos sobre o aborto. Por isso a gente chamou, né? Pessoas, autores aí diversos. Né? Tem o Dr. Elion Gotti Neto, né? Que tem um curso aqui na Brasil Paralelo. Inclusive, ó, pessoal, já começou aqui com o pitch, eu tenho que aproveitar ele. Já Entra levantou já. pra eu sacar aqui. Aham. Então diga do curso Então, do pessoal, curso do Elion Gotti Neto na plataforma, tá? E tem curso também do Marcos Vinícius Lins, nosso querido, que Os tem dois um sobre curso aborto. sobre legalização da Maconha. maconha, dos mitos da legalização da maconha, e também tem um sobre aborto e o valor da vida. Tá tudo na plataforma. Para quem assinar acesso total 4K, garante esses dois e mais 90 cursos aí da plataforma. Isso certo, aí. Lara? Vou levantar a bola, a gente cortou. Tem E aí, que- Marlon? Então esse aqui é o manual mais completo, né? E a gente publicou também, eu e a Ana, junto com um amigo médico, que é o Dr. Luan, publicamos o livro Abortos Ocultos. E eu tenho também esse livro com a doutora Denise Garcia, né? Vou Também mostrar bem aqui. conhecida, ela é professora da UNB, aposentada. Abortos forçados. Abortos ó. forçados. Como a legalização do aborto tira das mulheres seus direitos reprodutivos. Olha Essa é na canela, só, né, dos Na abortistas. canela, porque E nós- parece contraintuitivo, né? Exatamente. E os dados estão ali mostrando, né? A incidência de abortos forçados imensa. E ainda nesse ano vai sair um, né? Que a gente vai fazer um monte de spoiler. Estamos anunciando aqui, Ó, primeira mão, spoilerzão. Que legal. que é o Mostra Números aí, Lara. Abortados. Números abortados. Esse eu escrevi, esse é só meu, esse livro. Né? Foi na verdade, uma adaptação do trabalho de Master em Bioética que eu fiz. Que eu tratei só da questão dos números de aborto no Brasil e no mundo e em diversos países. E aí explica, né, bem a parte das manipulações de estatísticas. E falando em manipulações de estatística, aliás, só a título de curiosidade para quem eventualmente queira adquirir os livros deles. Eu já li muita coisa do Marlon e ele escreve, os dois escrevem, né, já que vocês são coautores, de um jeito muito simples e palatável. Não é um negócio acadêmico, tecnicista, enjoado e afastado. É muito fluida a leitura. Então, fica o convite para que você, que não trabalha diretamente com isso, mas que quer saber sobre o assunto também, entenda. Até porque o assunto demanda que seja algo também palatável, Exato. né? Não dá pra ficar na academia. É um assunto que todo mundo tem que saber, tem que ir atrás dessas informações. Né? Exato, exatamente. Marlon, seguinte. Fui pesquisar, fui sobre aborto, estudar sobre aborto, levantar as coisas, ler seus artigos, inclusive. E a primeira coisa que eu fiz foi ir ao YouTube e jogar assim, ó, aborto em números. E apareceu pra mim um vídeo
rapidinho, muito didático, que eu imagino seja visto por vários alunos assim de ensino médio para fazer aquele trabalho, aquela redação, falando 5 mitos sobre o aborto. Teoricamente é uma página meio isentona, assim, sabe? Mas na hora que você assiste, você fala, não tem nada de isentão aqui. E a primeira coisa que teoricamente se combate ali, eles dizem o seguinte: proibir o aborto não impede que ele aconteça. E aí eles citam o tal do estudo Guttmacher, do Guttmacher Instituto, né? Um estudo de 2017. E eles dizem o seguinte, de acordo com esse instituto, que é mundial, onde é permitido fazer aborto, diz o vídeo do YouTube, 34 a cada 100 gestantes, 1.000 gestantes, fazem. E onde é proibido fazer o aborto, 37 a cada 1.000 gestantes fazem. E eu quero te perguntar, isso procede? Gente, mas proibir, sei lá, o homicídio não impede que o homicídio aconteça também. Pois é, como é que é essa história? Exatamente. Pra gente dizer assim, essa frase é falsa, fica um pouco difícil por causa disso, né? Você proíbe o que você quiser e vai continuar acontecendo, né? Certo. Então a frase, ela já é, né, um falso argumento já de cara, né? Agora, os dados que eles apresentam indicam que acontecem mais abortos nos lugares assim, onde é crime, né? Aí que está o grande problema. E até eu digo assim, as pessoas estão manipulando, né, e mentindo, né? A maior parte, na verdade, né, nem sabe de onde vêm esses números, né? Mas eu fiz o trabalho de buscar entender como é que eles foram, como é que chegaram nesses números. Como um Na pesquisador fonte, né? mesmo. Isso, não foi muito fácil, alguns anos aí para conseguir montar todo esse mapa, né? Porque o argumento é justamente esse, né? Onde legaliza, a taxa de aborto diminui. Exatamente. Esse argumento que você falou já é uma derivação desse outro, né? Ah, sim. Ele é bem comum, né? Às vezes até em audiências públicas a gente ouve as pessoas falarem isso, né? Em várias manchetes da mídia, né? Mas dizer que o número diminui quando legaliza, não tem estudo que sustente isso. O estudo manipulado diz que acontece menos. Que é esse esses dados Guttmacher. aqui. O Instituto Guttmacher, né, até a título de informação, ele foi fundado como um departamento dentro da clínica de abortos, a International Planned Parenthood, é a maior clínica de aborto do mundo, era um departamento interno. Aí como ficava chato, né? Tipo, a Coca-Cola fazendo pesquisas em favor do consumo de refrigerante, né? Ficava chato e tal. Depois de um tempo segregou, mas continuava recebendo apoio da indústria do aborto e tudo mais. Até hoje é uma entidade, isso não é segredo para ninguém, eles falam lá na missão, visão lá, né? Que o objetivo deles é expandir o acesso ao aborto. E eles investem em pesquisas, tem um quadro imenso de pesquisadores lá, tudo doutor, pós-doutor, etc., que fazem essas pesquisas. É a maior referência em pesquisas no mundo e basicamente a única, se você quiser fazer um estudo global. Esse é um dos grandes problemas, né? Então, assim, você vai corrigir eles a partir do quê, né? Então, o trabalho que eu tenho me dedicado é corrigir, criticando a solidez, mostrando as falhas que eles cometem, né? Assim, vendo a Com incoerências. estatística também, hoje em dia, você pode fazer ququalquer coisa, né? Você pode mentir com estatística, Exato. torta é direito e fala que é científico, né? Mas ali a Lara colocou bem a questão, né? 27 para 20... Não, 34 a cada 1.000, onde é permitido fazer Isso. aborto, e 37 a cada 1.000, onde não é permitido. Então, 37 contra 34, né? Onde é crime, acontece 37 abortos a cada 1.000 mulheres, né? Em idade fértil. Como é que eles chegam nesse número? É através das estimativas de aborto, né? Eu acho que aqui metade dos alunos, metade dos ouvintes vão meio que matar, né? Porque já deve ter ouvido falar, já deve ter visto manchetes como, no Brasil acontece 1 milhão de abortos. Né? Depois veio um outro estudo que diz, no Brasil acontece 500 mil abortos. É 1 milhão ou é 500 mil, né? As duas fontes são pro-choice. Uma diz que é 1 milhão, a outra diz que é 500 mil. Ou seja, tá bem chutado o negócio. Tá muito, uma oscilação, uma divergência grande entre eles. Então, assim, o que eles fazem é estimar abortos por métodos acadêmicos, onde é crime, e pegar os relatórios dos países que legalizaram o aborto. Né? Aí, pesquisando, né, a gente verificou claramente isso. Onde é legalizado, a gente sabe que existe problema de subnotificação em muitos países, quase todos. Estados Unidos, a Califórnia não fornece dados. Um estado extremamente populoso, onde tem uma política liberal sobre aborto. Porque uma vez que seja legalizado, eles não são obrigados a fornecer estatística, é isso? Exatamente. Não há nenhuma lei, assim, com um mecanismo de punição, nada. Eles só pedem. Pede e faz quem quer. Ele fala, não, Exatamente. não vou te dar. Alega inviabilidade técnica, diferentes divergências e qualquer coisa que pode alegar e simplesmente não fornecer. E o órgão centralizador, seria o CDC nos Estados Unidos, ou o mesmo instituto de pesquisa, não pode fazer nada. Tem que trabalhar com os dados que conseguir.
E no Canadá, né, o Quebec é um que tem, assim, praticamente quase zero informações dos abortos que acontecem lá. Vários estados, né? No Canadá, chegou a acontecer uma época, e tem no site da ARCC, uma entidade pró-aborto, pró-legalização, né? Que eles tinham lá os relatórios deles, que é o dado do governo, né? Que ele compilou. E aí tinha lá o número de abortos lá, 80 mil, 90 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil. Daqui a pouco, 95, 80. Foi baixando, né? Depois do ano 2000, se não me engano. Aí depois, passou uns 5, 6 anos, eles tiveram que voltar. Aí tem um relatório assim, riscado o número, e aí um número maior. Ou seja, porque eles viram que a subnotificação estava muito grande, eles estavam tentando contornar esse problema, e aí conseguiram corrigir um pouco o número de abortos, né? Então eles voltaram retroativamente, uns 5 anos, corrigindo ali para mais de 20%, aumentando o número de abortos. Mas a bel prazer. Assim, Assim, aquela coisa, eu calculei, agora eu descobri que estava errado, então vamos dar uma melhorada nos números e tal, né? Tá na boa intenção. Só que quando você quer fazer um estudo e uma afirmação como essa, você tem que conhecer a solidez dos números. Se os números são subnotificados no Canadá, nos Estados Unidos. Na Austrália, só tem um estado que fornece dados assim oficialmente. Os outros é tudo por estimativa, igual é feito em qualquer país com aborto crime. Então isso já põe por terra aquele argumento assim, nós precisamos legalizar, porque daí nós vamos saber o problema, nós vamos conseguir gerir o problema de saúde pública. É o Não, contrário. continua na escuridão com relação a números. Isso aí os países envolvidos é assim, pior ainda em países que têm, né, em desenvolvimento. Eu quero continuar falando também do aborto nos países vizinhos, aqui na América Latina e tal, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Ana, como é que você enxerga, assim, quais são os principais argumentos que as mulheres utilizam hoje para optarem pelo aborto? É interessante que é muito comum a gente ouvir que as mulheres devem ter direitos sobre o seu próprio corpo, né? Ou ainda, quando argumentam assim que não tem condições de ter uma gestação agora, Financeiras e tal? seja financeira, seja até mesmo emocional, a questão assim de relacionamento, se às vezes não está num relacionamento sólido, seguro, né? Então, e é interessante a gente ver assim que muitas pessoas acabam trazendo essas dúvidas assim, né? Mas em alguns casos, será que a mulher não deveria realmente ter esse direito? Porque sempre traz essa ideia, né? De que talvez aquilo seja muito difícil, muito sofrido, uma situação, né? Muito Quem que difícil. vai querer botar um filho nesse mundo cheio de problema, de guerra, né? Sempre esse argumento também? Ou então, assim, ainda não está na hora, né? Eu tenho ainda outras coisas para fazer na minha vida antes de ter um filho. E aí, bom, vão surgindo aí esses argumentos, né? Mas o que a gente percebe é que tem, assim, uma falha, né? No que embasam esses argumentos, né? E aí, a gente poderia falar aqui de uma série de argumentos, né? De embasamentos, né? Desde a compreensão mesmo daquela gravidez, que o que tem ali, na verdade, é uma pessoa envolvida, é uma outra pessoa envolvida, então não se trata mais, né, somente do próprio corpo da mulher, né? Então, enfim, a dignidade, o direito à vida, né? Enfim, e várias outras coisas, né, envolvidas, né, a compreensão, assim, das pessoas, da juventude, inclusive, sobre relacionamentos, sobre, né, namoro, casamento, tudo isso. Então, a gente percebe que existem lacunas em uma série de coisas, assim, que envolvem a vida daquela pessoa, daquela mulher. Você sabe que uma vez, não tem muito tempo isso, eu conversando com um aluninho meu sobre aborto. E você vê que é um menino super bem intencionado, é um menino bem criado, uma gracinha, assim, educado, o menino. Eu vi que ele realmente acredita totalmente no que ele estava falando. Ele falou assim, não, professora, mas até o 3º mês, 12 semanas, eu sou totalmente a favor do aborto. Porque ainda não existem, não tem sistema... O que é o argumento que eles usam? Né? Não tem sistema... Cérebro. Não tem informação de nada do sistema nervoso. Não pensa, né? Ou não sente dor. Não enfim. pensa, não sente dor, etc e tal. Aí eu argumentei com ele, falei várias coisas. Falei, então,
Então, uma pessoa que esteja em coma, que não está sentindo dor, por exemplo, não está com Que sua não é consciência senciente, naquele então, momento, você pode ou chegar uma e pessoa desligar com o aparelho. Alzheimer, por exemplo, que não tem consciência sobre si mesma, sei lá, alguma coisa assim. Então, essa pessoa você pode desligar também. Uma pessoa dormindo mesmo, que não tá Uma pessoa senciente no dormindo. momento Uma ali. pessoa dormindo. Então, assim, que tipo de argumento é esse, né? E aí fica esse questionamento, ô Marlon. A gente sempre argumentam que a gente não sabe quando começa a vida. E aí, às vezes, até as pessoas falam, se a gente não sabe, então, por que vai arriscar? Mas a gente até falava agora há pouco que esse é um argumento muito fraco. E eu queria saber, a gente sabe quando começa a vida? Exatamente. É comum a gente até meio defensores da vida falar, se a gente não sabe, a gente não pode assumir o risco. É verdade, né? Se você vai implodir um prédio, né? Analogia, né? Uhum. Vai implodir um prédio, você não tem certeza que ele foi evacuado. Você implodiria, né? Você tá ali com o detonador. Você é óbvio que não faria isso, né? Porque existe o risco ainda que é hipotético de matar alguém. Então isso já seria suficiente. Mas eu sou contra essa frase, né? Dizer assim, a ciência não tem consenso sobre a vida humana. A ciência tem consenso. A embriologia diz claramente onde começa a vida humana. E se você analisa o debate bioético, debate dos abortistas, os abortistas de alto nível, eu gosto de falar isso quando vem alguém defensor do aborto porque leu alguma coisa no Quebrando Tabu, eu digo, não, vai estudar os seus gurus primeiro, porque senão eles vão ficar bravos contigo. Porque falar que não existe consenso sobre a vida humana é uma coisa amadora para defender o aborto. Vamos dar uma aula, então, como defender o aborto. Você tem que defender o aborto pela filosofia da coisa, pela ideologia, né? E aí você vai entrar numa ladeira escorregadia completa, né? De O eugenia, subjetivismo. né? Eugenia. E eles vão argumentar aquela questão que não é pessoa. É isso que os abortistas, por exemplo, médicos abortistas, né? Que eles sabem que é uma vida humana, afinal de contas, né? Estudaram medicina, eles têm que matar. Se eles têm que matar alguém, é porque é uma vida, né? Eles sabem, né? Então eles não têm dúvida nenhuma. Se não precisasse interferir ali, né? E se deixasse correr o rumo natural das coisas ali, ia se desenvolver de qualquer forma, então você precisa matar pra poder travar ali interromper, por exemplo. Ali, ele né? tem que fazer o coração parar de bater. Né? Ele tem que matar uma pessoa. É o mesmo procedimento de matar. Vamos falar daqui a pouco sobre esses procedimentos, assim, porque a galera de casa, eles precisam saber disso, sabe? Exatamente. Então, assim, não tem dúvida. Pega livro de biologia, qualquer estudante de medicina vai estudar, tá lá. Né? O início da vida humana começa na concepção. Ali você tem um DNA próprio, definido, né? Que irrepetível, né? Que é o meu DNA. Até né? hoje. Até hoje, ele estava lá na concepção. Nada é adicionado em termos genéticos depois. Né? E se nada interferir, ele vai se desenvolver, né? Exatamente. Não tem assim um momento de 12 semanas que a mãe dá uma carga genética extra para fazê-lo viver. Não. Até porque faz analogia, né? Você pega, por exemplo, barriga de aluguel. Né? Você pega aqui um casal A e B e coloca na barriga de uma mulher, indivíduo C. De quem que é o filho biológico? Do casal A e B. Do casal A e B. Porque o que eles fazem? Eles fazem a concepção de um embrião in vitro e colocam no ventre dela. Esse é o processo. Se não fosse no início da vida na concepção, não daria certo isso, né? Então não tem a menor dúvida. E esse argumento dos 3 semanas, 3 semanas, 3 né? meses. 3 meses, né? Pô, é muito engraçado. Parece, sei lá, agora quando a pandemia automaticamente acabou por decreto, aí o vírus sumiu. É tipo assim, depois de 3 meses e um dia, pô, aqui agora já tem uma vida aqui, hein? Uma pessoa. Aí 2 meses e, 29 dias, 30 dias não pode. Dica, querido. A grande verdade é que a vida humana começa quando a gestante quer, na cabeça dos abortistas. Essa é a verdade. Sim. Se uma mulher pró-legalização e um médico pró-legalização, né? Ela está grávida, ela chega lá. Se tiver algum problema, a negligência do médico, ela perdeu o bebê, ela vai culpá-lo. Ela vai dizer, perdi meu bebê. Agora, se ela mudar de ideia e disser assim, eu não quero mais ter esse bebê. Pode ser em qualquer fase da gestação. Porque o aborto, ele é legalizado até 12 semanas como primeira etapa. Depois ele vai aumentando até 6 meses, 9 meses, às vezes, né? Então, a partir do momento que a mulher disser, eu não quero mais esse bebê, o médico vai lá e vai tirar. Ou seja, então não é mais uma vida. Vê como é subjetivo. É o império do subjetivismo. Sim. Império A gente da vontade. percebe que esses argumentos todos, eles caem por terra quando a gente presencia, por exemplo, o que aconteceu recentemente da menina de 11 anos que passou por um aborto, né, de um feto de 29 semanas, né? Um bebê
que já estava formado, Formados, que né? poderia nascer, enfim, né? Continuar seu desenvolvimento com outra família. O fato é que nós, antes da concepção, nós temos um óvulo e um espermatozoide. Uhum. Depois ali da concepção, nós temos a junção dessas duas células que deixam de ser... Bom, ali eu já não tenho mais o óvulo e o espermatozoide. Eu tenho um novo organismo vivo, formado, com um novo DNA, com a junção daqueles dois, né? Daquelas informações genéticas. Nós temos ali, então, um novo ser humano que começa ali, então, o seu desenvolvimento. É triste que, infelizmente, a gente vê, inclusive, estudantes da área da saúde, da medicina, da psicologia, até mesmo profissionais já formados, né? Usando esse argumento dos 3 meses. Ah, mas ainda não é vida, ainda não se desenvolveu. E a gente vê, assim, como o Marlon estava falando, né? A embriologia, ela é muito clara ao atestar ali, sem dúvida alguma, de que o desenvolvimento humano inicia nesse momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem, dando origem a esse novo organismo vivo. E a partir dali, ele vai ter uma série de etapas de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, o meu filho está com 2 anos, está aprendendo a falar. Ele ainda não sabe falar. Ah, bom, mas então, posso usar esse argumento para dizer que não é vida humana? Ele nem se comunica? Que ele não está se comunicando ainda? Né? Um bebê que não aprendeu a andar ainda. Enfim, posso pegar qualquer outro argumento, sei lá, daqui a pouco eu vou ter cabelo branco, eu não tenho ainda. Sei lá. Esses argumentos de não é vida desses cientistas é engraçado, porque eles veem um musgo sei lá, numa rocha lunar lá, aí não, mas Foi aqui, vida ó, na rocha lunar. aí saem todos os jornais, né? É muito engraçado. Vamos um pouquinho mais pros números, Vamos. assim, porque eu acho que... Pois é, o Marlon havia falado da subnotificação dos países nos quais existe legalização. Mas e a supernotificação dos países nos quais é proibido? Falando de maneira clara, assim, porque é muita coisa, né? Exatamente. O panorama internacional de abortos são 2 perninhas, né? Uhum. Onde a soma dos abortos, a incidência de abortos onde é legalizado, né? Que, como eu falei, em muitos casos está subnotificado. E a outra perna, que eu acho que é a mais importante, é a estimativa de aborto onde é crime, né? Como no Brasil. E o que eles fazem? Eles têm a subnotificação lá para Estados Unidos, Canadá, Austrália e muitos outros países. E os países como a América Latina, a maior parte que o aborto é crime, tá super estimado. Então, se você soma uma coisa subnotificada a outra superestimada, você está invertendo a gangorra. A diferença fica monstruosa, né? Então, e assim, é incrível que, de fato, é assim que se construíram aí os panoramas internacionais de aborto do Instituto Guttmacher, né? Que ele, como eu falei, praticamente monopoliza o segmento de pesquisa, até por falta de outros institutos que tenham se prontificado a fazer. E nesse livro novo, que vai sair agora no final desse ano, né? O Números Abortados, eu fiz esse trabalho. Eu peguei tem aquela manchete que saiu, acho que no G1, né? Que é: número de abortos cai no mundo, puxado por países em desenvolvimento com legalização. É bem assim, eu decorei a manchete. A pessoa bate o olho e já lê assim: o número cai com a legalização. A manchete não falou bem isso, né? Mas dá a entender dá a isso. entender isso. E todo mundo usa para sustentar isso aí. Lá mesmo diz que o estudo é o Abortion Worldwide 2017. É a compilação de estatísticas de aborto mais utilizada hoje. E aí eu peguei esse estudo e fui analisando. São 260 páginas, mais ou menos. Fomos analisando como é que, para chegar nas estimativas, que eu pensei, como é que esses números foram feitos, né? E não foi nada fácil, né? Porque eles referencia uma outra compilação de 10 anos atrás, que referencia uma compilação, que referencia uma compilação. E eu falei, mas cadê a forma de fazer a estimativa? Né? Como é que estimaram? Cadê os dados primários? Como é que estimaram esses números de aborto? Aí, quando tu já foi lá nos 3, 4 níveis, eu descrevi tudo isso no novo livro, né? Depois que tu vai uns 3, 4 livros, tu começa a encontrar. Estimativa em Guiné-Bissau, estimativa no Quênia, estimativa na América Latina para 6 países. Aí pronto, chegamos, né? Consegui chegar no estudo que eu já conhecia, que é uma das coisas que eu queria confirmar, que é, no Brasil, por exemplo, eles utilizam o estudo que foi publicado inicialmente em 91, depois em 94, que diz que no Brasil aconteceria cerca de 1 milhão de abortos por ano. Ou seja, essa mesma superestimativa que nós já refutamos, tem um vídeo do Felipe Neri no YouTube, também quando você bota o número de abortos, eu acho que um dos poucos que você consegue achar ali, já mais
jogado lá pro fim, porque a gente sabe que o YouTube trabalha de um certa Padre forma. Paulo Ricardo também. O Padre Paulo também explica, né? Que ele faz aquela correção, né? Ele explica a fórmula de cálculo, tudo. Aí, é esse estudo que falou em 1 milhão. Né? Eu até fiz um exercício assim. Se você pegar o estudo famoso também, a PNA 2016, né? Pesquisa Nacional do Aborto 2016, né? Da famosa Débora Diniz, né? Que é uma ativista pelo direito do aborto. Se você pegar a incidência que ela fez, que é 500 mil por ano, e jogar dentro do estudo do Instituto Guttmacher, já dá tudo errado o cálculo. Já não vai ser mais incidência do que onde é legalizado. Entende? Por quê? Porque eles botaram para 1 milhão o número de abortos. Como é que eles fizeram esse cálculo? Esse que é o método que domina as pesquisas internacionais. É o método indireto de complicações do aborto. Né? Tem um nome em inglês ali, a gente conhece muito como metodologia AGI, porque é do Alan Guttmacher Institute. Né? E eles pegam todas as complicações do aborto, né? Que é a estatística do SUS, aqui centralizado pelo DataSUS. De qualquer tipo de aborto. Que seria as curetagens, né? Ah, tá. Todas as curetagens. Os espontâneos não. Tá tudo misturado. Aí, como eles sabem que tá misturado, eles têm que retirar os espontâneos. Esse é um dos passos da fórmula. E aí eles retiram o espontâneo, né? Supostamente retiram todos os espontâneos. Depois, eles multiplicam por uma taxa de complicações de aborto. Né? Que é porque eles têm que considerar assim, se tem 100 mulheres que foram para o hospital, deve ter outras tantas que ficaram em casa e não precisaram ir para o hospital. Né? Então, qual que é essa relação? Né? No estudo brasileiro, esse que é usado para toda a América Latina, a maior parte das vezes eles consideram que a taxa é 1 para 5, ou seja, uma mulher vai para o hospital, enquanto que 5 realmente abortaram. Fonte, vozes da minha cabeça. Não, tem as pesquisas bem legais que eles fizeram para chegar nesse número. Por isso o nome do livro, Números Abortados. Eles tiveram que fazer um percurso, umas pesquisas, investiram muito dinheiro em pesquisa para conseguir descobrir esses parâmetros, para chegar a conseguir implementar essa fórmula. Ele tem mais um outro parâmetro que é a taxa de subnotificação, que eles botam que é 12% no Brasil. No meio dessa manipulação toda, 12% nem faz diferença. Se você quiser botar, pode botar até 20%. Se me perguntar quanto que é para botar, chuta qualquer valor. Mas a grande manipulação está na questão dos espontâneos, como você já deve ter imaginado, e a questão dessa taxa de complicações, a taxa de esse fator de multiplicação aí, que eles usam 5, né? Porque o que acontece? Os abortos espontâneos, eles estimam que seria 25% de todos os procedimentos que chegam lá são por causa de aborto espontâneo. E os outros 75% por causa do provocado. Nossa, e aí isso é uma grande mentira. Um depoimento pessoal. Eu acabei de passar por um aborto. E eu fui conversar, nunca tinha conversado sobre isso com ninguém. Eu fui conversar por um aborto espontâneo, tá? Que fique claro, inclusive. E eu fui conversar e todas as pessoas, todas as mulheres que eu conhecia já tinham abortado. Numa roda, assim, de 12, sei lá, umas 10 já tinham passado por algum aborto espontâneo em algum momento da gravidez. É muito mais comum do que a gente imagina. E sabe que o que é mais triste é que eles instrumentalizam o sofrimento das pessoas que passam por aborto espontâneo, porque eles, né, de certa forma, porque eles estão pegando os dados, eles estão sempre dizendo que acontece, né, muito aborto provocado e pouco aborto espontâneo. Né? Eles têm que subnotificar, ou subcalcular seria, né, o aborto espontâneo. E o aborto espontâneo realmente tem estudos que mostram, isso aqui tudo eu busquei e mostrei dados aqui no livro, né, cerca de 15% das gestações acabam em aborto espontâneo. Em algumas regiões, alguns países, alguns recortes, você chega a ter estudos que passam de 15% das gestações terminando em aborto espontâneo. Isso é um número muito significativo. Né? Você pega no Brasil, tem cerca de 3 milhões de nascimento, dado aí antes da pandemia, né? Uma baixada na pandemia, né? Então é muita coisa. Né? E aí a outra manipulação que eles fazem é a taxa de complicações. Né? Eles fizeram um estudo para chegar na taxa de complicações. Um dos estudos que eles fizeram, eles foram na Colômbia, alguns países da América Latina, e começaram a perguntar nos hospitais, nas maternidades, para os profissionais de saúde, perguntar para pegar dados, né, de especialistas. A opinião de especialista é um dos níveis mais baixos, mas é um nível de evidência científica, né? E aí chegaram lá e perguntaram para um médico, psicologista, para uma enfermeira, né, quantos tratamentos pós-aborto você atendeu no último mês? Quantos tratamentos pós-aborto você atende num mês típico? Quanto você acha que é a taxa de complicações? Perguntaram para o médico. E os médicos saíram dando os percentuais, assim, chutando os percentuais. Eu digo, isso não é uma opinião médica. Isso é uma opinião estatística. Sim, né? sim. E aí, no final, ele diz que não, é a opinião do especialista.
Aí tá, eles fizeram essa estimativa aí e chegaram nos números, foram tabulando e tal. Aí depois eles fizeram isso para chegar na taxa de complicações, né? Depois para chegar na taxa desculpa, na percentual de aborto espontâneo, né? Aí eles têm uma outra pesquisa que eles fizeram, que eles foram entrevistando mulheres que passaram pelo tratamento pós-aborto, passaram por curetagem, né? Eles pegavam lá pelas fichas, iam chegar no contrato com as mulheres e faziam uma entrevista. E aí eles partem da premissa, que até, né, tem que se considerar, que a mulher pode não querer dizer que provocou um aborto, né? Uhum. Então eles fizeram um método, né? É o método Flazoc, recomendado pela OMS. Esse método eles fazem assim, ó, aborto, eles marcam a pessoa depois da entrevista, sem a pessoa saber, marca, essa aqui foi aborto provocado, com certeza. Ou o outro é possivelmente aborto provocado. E aí, com base no quê? Bom, se a pessoa confessou, tá garantido. Se a pessoa não falou nada, eles perguntam, você planejou essa gestação? Se a mulher não planejou, eles já botam, possivelmente aborto clandestino. Ou seja, toda mulher que tiver aborto espontâneo, mas estava grávida por uma gestação não planejada, Já entra considerado na estatística. como estatística. como abortista. Que loucura! Como uma mulher que abortou seu filho. Olha a loucura. É um viés garantido, né? Sim. E é só ver. Se é 15 a 20% das gestações, é um monte de aborto espontâneo. Que... Esse número de 1 milhão de abortos no Brasil, ele continua sendo utilizado, assim? Porque você falou que é um número de 91, 92. 91, 94 foram as duas publicações. Ele continua até hoje, 20 anos depois, sendo... 20 não, 30 anos depois, né? Eles, na verdade, sim, eles eles criaram um estudo ali naquele momento. Naquele momento, eles, de certa forma, validaram a fórmula matemática, né? Que é o número de hospitalizações vezes 5, vezes 0,75, vezes 1,12. Que é com base nesses indicadores. E aí, o que eles fazem? Todo ano, né? Qualquer pessoa pode fazer isso. Pega essa fórmula e calcula em cima dos dados das hospitalizações do DataSUS. Então, eles vão dizer que, não, o número é atualizado. Eu peguei as hospitalizações do ano passado, do ano retrasado, entendeu? Uhum. Mas a fórmula foi construída lá na década de 80 e 90, né? É uma das coisas também que eu pego no pé das pesquisas é que, para chegar nesses indicadores, além dessas pesquisas subjetivas que eles fizeram, que não tem... Qualquer lugar sério, você não vai considerar isso com validade epidemiológica, né? Opiniões e tal. E tem uns estudos que eles pegaram como parâmetro de aborto espontâneo também, para argumentar, que o estudo foi publicado em 1980, com dados da Califórnia, né, no final da década de 70. E aí eles usam isso para todos os países que eles aplicam a metodologia. Na África, na América Latina, na Ásia. E ainda é mais engraçado que o estudo é assim, ó, eles queriam ver qual que era a incidência de aborto espontâneo, né? Mas o estudo, coitado dos pesquisadores lá que já devem ter morrido, né, da década de 70, eles estavam pesquisando mulheres que usavam pílula só, para saber se o uso de pílula afetava a incidência de aborto, né, de uma gestação concebida dentro do uso. Ou seja, é só para o usuário de pílula. Aí eles, só na Califórnia, na década de 70, né, que naquela época as mulheres também tinham gestações mais cedo, que isso afeta diretamente o risco de aborto espontâneo. Então, assim, inúmeras variáveis para dizer que não tem como usar esse estudo mais. Só que tá lá, estão usando até hoje. Foi isso que foi usado para construir a fórmula e o pessoal fica batendo nessa fórmula. Então, quer dizer, tudo que é conveniente para subnotificar os números dos países nos quais está legalizado e para inflar os números dos países nos quais não há aborto legalizado, eles usaram. E aí a gente cria uma discrepância gigantesca, né? E fica parecendo, cria uma narrativa, conta uma história, né? Então Exatamente. torturaram os números até que eles confessassem o que eles quisessem ali, né? Olha só, o estudo aqui, ó, é assim, ó, aquele que eu falei do Flazoc, né, que é o método recomendado pela OMS. Eles têm a categoria certamente induzido, baseada na evidência física ou declaração da paciente. Provavelmente induzido, com base naquele... Isso aqui é tradução, tá, gente? Não é minhas palavras. Com base naqueles que não estavam na categoria anterior, mas que estavam sofrendo de sepse ou usaram um anticoncepcional no momento da concepção ou disseram que a gravidez era indesejada. Se você se enquadrar em qualquer um desses... Já era. Já era. Aí você pega, por exemplo, eu até botei aqui, ó. Nos Estados Unidos, com o aborto liberado há décadas, você tem... O próprio Guttmacher diz que você tem um número gigantesco de nascimentos fruto de gestação indesejada. Então, assim, toda essa gente, se passasse pela pesquisa... Gente, é o que mais tem isso aí. Teria tem entrado tanto como aqui, aborto. em qualquer lugar do mundo. Tem um monte Que de loucura. gestação indesejada E aí, todas que tiver aborto espontâneo, eles vão botar na pesquisa. como aborto. Provavelmente induzido, clandestinamente. Então, com isso aí, e ainda tem o outro que é possivelmente induzido, que é o pesquisador tem que aplicar o seguinte critério. Se nenhum dos critérios anteriores se aplicar, mas a mulher estava usando o método anticoncepcional no momento da concepção,
ou disseram que não queria gravidez. Que é parecido com o anterior. Só que assim, aí, além de ser o próprio critério ser absurdamente enviesado, também mostra o grau de subjetividade, que o pesquisador provavelmente de viés pró-legalização bota o que ele quer. Vocês estão falando dessa indução, né? Ou dessa provável indução que as estatísticas colocam aí, né? A gente já está percebendo a narrativa aqui. O pessoal de casa já está entendendo onde é que a gente está chegando aqui, né? Com esses dados, com a conversa e tal. Inclusive, eu queria entrar num assunto, falar justamente a respeito desses procedimentos, né? Porque as pessoas não entendem como é que se dá esse procedimento, né? Acho que às vezes são vários, né? Tem mais de um tipo de procedimento de aborto e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. E antes eu queria relembrar até pro pessoal de casa, primeiro, para deixar o like. Deixa o like, né? compartilhe. Porque se não deixou o like até agora, nesse papo possível. incrível Não é aqui, possível. entendeu? Já tá Imperdoável. errado. Já tá errado. Tá errado. Passo 2, compartilhar com a galera. Exatamente. Papo Entendeu? importantíssimo. Passo 3, já seguir a gente. Porque se não segue a gente, já nem é fã do programa. Livre, espontânea Entendeu? pressão. E vai ter que seguir eles depois também, que a gente vai deixar o arroba do Exato. casal aqui, porque vocês vão seguir todo mundo aqui. Exato. E eu queria falar também a respeito, porque assim, a gente tem na plataforma, né, Lara, um documentário, esse quando a gente gravou, um Conversa Paralela também a respeito desse excelente. documentário. Doutora Elizabeth, Com o Guto, Jacques Elizabeth, Sandes a Jack Sandy. e o Guto O Brignoli. Guto sobre o Human Life, né? Que é um documentário que a gente já estreou na plataforma. Tá lá pra quem quiser assistir, pra quem é membro, né? Só assinar, já pode assistir esse documentário, que é belíssimo, porque mostra vários relatos ali, né? Ele é um documentário pró-vida, que mostra... Ele não trata especificamente sobre o tema do aborto, é mas sobre a ele vida, mostra beleza da vida. várias situações ali, né? Onde você percebe, cara, teve um cara que perdeu, sei lá, os 2 braços, que ele tomou um choque lá e, pô, ele continuou, sei lá, virou surfista. O caso da própria Ana Paula Henkel, que a gente já trouxe também no especial de Natal, que é belíssimo, assim, o caso dela, assim, de chorar, assim. Eu assisto de novo, aí eu choro Também. de novo, é incrível, Nossa, assim, teve né? uma cena que me marcou muito ali, que um cara, ele falando assim, quem que desejaria ser paraplégico? Aí você pensa, ninguém, né? Ele Sim. fala assim, eu. Porque eu sou tetraplégico. Queria ser paraplégico. E aí você fala, meu Deus, tipo, é tudo uma questão de perspectiva. E aí ele vai exato. mostrando como ele articula a vida dele, como a vida dele é valorosa. É maravilhoso, é Sim. incrível. E Human como, Life e como chama. esse tema é tão importante e caro Uhum. para nós aqui da BP também, eu queria aproveitar, né, já que esse programa a gente está falando nessa semana especial, né? Ontem acabou de estrear na plataforma também um documentário que é o Blood Money, Uhum. né, que é um documentário que faz uma investigação sobre a indústria do aborto nos Estados Unidos, tá? Então, o documentário ele mostra como o aborto legalizado é sinônimo de assassinato de bebês, além de apresentar os traumas irreparáveis que as mulheres sofrem pro resto da vida, né? Então, mostra o procedimento, essa parte depois do aborto, né? Que também ninguém fala, né? Porque as Exato. clínicas falam antes, mas todos os traumas psicológicos que ficam para Mas essas nós vamos falar mulheres. nesse podcast. E além disso também, em novembro, já é spoiler também, a gente vai estrear aqui na plataforma, então assina Brasil Paralelo, já tô falando aqui, ó. Vai estrear Unplanned, 40 Dias, o Milagre da Vida, que é um filme baseado em fatos reais, conta a história da ex-diretora da Planned Parenthood, Abby Johnson, que se tornou ativista pró-vida depois de testemunhar um aborto. Né? Então, Ah, não. Antes de falar dos procedimentos, deixa que eles contem essa história aí. Essa história é muito boa. vamos falar então um pouquinho dessa história. Conta pra aí. nós. Conta um pouquinho Da pra nós. Abby Aninha, você quer Johnson. contar? Você conta, Marlon. Esse é um caso famoso, né? Que a Abby Johnson, né? Ela se tornou uma grande ativista pró-vida e ajuda muito o movimento pró-vida americano e internacional. Mas ela estava do outro lado, né? Como diretora da clínica de abortos, né? Achava que não tinha problema, aquela coisa, né? Tava com toda a narrativa e trabalhava lá na administração da coisa, né? E uma vez faltou uma pessoa ali no staff do médico que fazia o aborto e tiveram que chamar ela, né? Ó, o aborto tá para iniciar, não tem ninguém, vem aqui, só vai precisar segurar aqui o equipamento de ultrassom. Ela é e tal. médica. Ela não, ela era burocrata ali, né? Burocrata. Ela é diretora. Né? Diretora, né? Então ela né, cuidava do operacional, do administrativo, né? Mas aí ela entrou numa sala de aborto, né? E ela viu pelo ultrassom. Aí acontecendo o aborto, né? Uma história parecida com o do Dr. Bernard Nathanson, né? Que ele era médico aborteiro. O dia que viu no ultrassom, ele viu, né? Porque ele viu o bebê tentando reagir, tentando sobreviver, né? O tal do grito silencioso, né? O bebê gritando. Então ela viu isso também. E aí, quando ela viu isso, ela entrou em choque, entrou em crise, né?
E aí isso foi assim o estopim para ela sair fora dessa vida e né, foi lá pro outro lado da rua onde tinha os ativistas pró-vida, né? Uhum. Caramba. Então hoje ela tá do outro lado. Isso é muito E bonita como a que história. são esses procedimentos? Os mais conhecidos clássicos, procedimentos assim, de né? aborto. É engraçado que as pessoas geralmente não sabem e quando se deparam com essa realidade de como é feito o aborto, muitas pessoas até mudam de ideia, né? Pessoas que às vezes são favoráveis Quando ao... vê um vídeo, assim, Ou né? quando vem um vídeo e tal. Então, assim, a maioria dos abortos que são feitos ali no início da gestação, primeiro trimestre, geralmente é feito aquele método de aspiração ou sucção. Bom, até 12 semanas ali, com 12 semanas o bebê já está formado, né? Mas mesmo assim, é feito com uma sonda, né? Coloca-se uma sonda no interior ali do útero e ele basicamente vai sugando partes do bebê até que todo o bebê Vai seja esquartejando o retirado. Vai bebê. ser basicamente Se um fosse um aspirador de pó assassino, né? Aham. Que como o bebê é pequeno, ele vai aspirar, vai sugar o bebê. Né? E como ele, claro, ele é fraco ainda, a aspiração ela é potente, então ela vai dilacerar. Já tem os bracinhos, né? O início daqui do bracinho, da perninha, vai ser tudo sugado, porque é muito pequeno. Esse seria o aborto menos, assim, um terror menor, né? As pessoas minimizam muito, assim, não, é aborto... A gente fala, aborto químico, né? Toma medicamento e tal, ou então faz a sucção. É o aborto mais... Né? Mas Soft. Mais brando. mais soft, né? Porque depois o bebê fica maior. E aí é coisa de filme de terror, né? Aí à medida que o bebê vai crescendo, aí vão precisando utilizar outros métodos, né? Até porque, imagina, o bebê ele já tem reações, ele já responde àqueles estímulos externos, ele já tem indícios de ter já um desenvolvimento nociceptivo, né? A capacidade de sentir algum tipo de dor, alguma coisa assim, né? Então, a partir de 12 semanas, eles já começam a utilizar outros métodos. Por exemplo, a injeção salina. Né, que faz lá uma injeção dentro do saco amniótico ali, que é basicamente um envenenamento, né? Vai até... Chama de envenenamento salino, né? Envenenamento salino que aquilo ali é tóxico, né? E vai matando, vai queimando ali o bebê, né? Foi o que usaram no caso da menina de Santa Catarina, né? Provavelmente Eu foi o não que usaram, lembro né? se Não se foi tem a isso. informação oficial, mas os médicos, pela idade gestacional, né? 29 semanas, Uhum. o mais comum é usar esse. Na menina do Espírito Santo também, foi um caso que aconteceu 2, 3 anos atrás. Uhum. Também era 24 semanas, acho, né? Não tem o que desmembra também os... Isso, aí tem o desmembramento e dilaceração, né? A tradução seria. Né? Aí tem também aquela injeção que eles fazem direto no coração do bebê, que também é feito quando o bebê já é maior, né? Porque daí eles precisam fazer o bebê parar de viver, né? Matar o bebê. Então, para o coração, para daí depois ou induzir o parto ou retirando o bebê, né? Uma cesárea, Por né? partes, né? Enfim. O mais comum, o tardio é o DNA, né? DNI, que chama, né? Dilatação e extração, acho que é a tradução que o pessoal usa. Que esse é o esquartejamento, assim, mais evidente, né? Corta o braço, eles, corta a perna. eles pegam um alicate comprido, assim, né? Sei. E dilatam o colo da mulher e vão arrancar a perna, arrancar o braço. Esse que mostra no grito silencioso, né? Tem alguns vídeos, né? O grito silencioso, ele mostra o por sucção também, acho. Tem um videozinho de por sucção, um aborto pequenininho, até pra mostrar que mesmo com 12 semanas, a coisa já é extremamente reage. violenta. O bebê já tá todo formado, ele é pequenininho assim, mas é totalmente humanoide já, pronto, né? Mas a dilatação, extração, tu vê assim, a coisa de filme de terror, assim, absurdo, porque você tem que mutilar o bebê, né? E no final tem que conseguir estraçalhar o crânio. Não, e é bizarro, porque o médico, ele precisa tirando as partes e depois ele precisa ir montando, Montar né? o quebra-cabeça. Pra garantir Às que ele vezes tá faltando conseguiu nada. tirar tudo. Caramba, E eu E não consigo nem imaginar. E assim, ó, chamam isso de direitos humanos. Direitos É. humanos. A mulher pedir pro médico arrancar, fazer tudo isso aí, é direitos humanos da Chamam mulher. isso de direitos humanos. O médico, ao fazer isso, está cumprindo uma agenda de direitos humanos, está garantindo o direito humano da mulher. E o médico que se nega, muitas vezes, é Responde perseguido, processo. responde a algum processo, Ele é alguma contrário a coisa assim. direitos humanos. Sabe o porque que ele eu se fico nega incrédula? a fazer isso com o bebê. Quando argumentam fatores sociais. No sentido assim, não, mas você tá falando isso porque você tem dinheiro, mas se você fosse pobre. Eu penso, então pobreza é licença pra matar? Uhum. Então joga uma bomba na favela.
Mas e é engraçado essa que a os questão? pobres, assim, né, se for pensar, né, as pessoas, assim, com mais, né, menos condições, enfim, financeiras, elas elas costumam receber os filhos, Uhum. né? É. Elas não costumam advogar tanto pelo direito do aborto. Pois é, quem Como a é o gente vê, né? perfil da mulher que aborta no Brasil? Isso é muito bom. Quem é a mulher que aborta? É claro, eu não quero traçar um perfil que vá servir para todas, né? Eu sei que existe uma heterogeneidade aí, mas de maneira geral. Eu sou um pouco crítico dessa coisa. O pessoal fala muito do perfil, né? As pesquisas pro aborto gostam muito de falar do perfil e gostam de dizer, por exemplo, que são as católicas, são as cristãs que abortam, Nossa, são as falam casadas, isso. falam. Ai, gente. Mas é aquela coisa, né? O perfil da mulher que aborta no Brasil é o perfil da mulher brasileira, né? Mas Porque costuma ser qualquer mais coisa. jovem, assim, sei lá, 16 anos, até 20 Tem anos. estatísticas que tabulam ali um pouco, dá algumas variações entre pesquisas. Mas eu não gosto de categorizar por causa disso. Porque assim, o que acontece? É óbvio que mais cristãs do que ateias vão abortar em números absolutos. Porque tem muito poucos ateus, Tem muito mais né? Tem cristão. aqui 10% da população, 15% da população que é ateia, né? A população feminina ateia. É óbvio que elas vão abortar pouco, né? Aí porque eles gostam de dizer isso, tá vendo? É cristão, mas não adianta nada ser cristão, porque estão abortando muito. Até porque Óbvio. entre ser cristão e dizer 80. cristão de IBGE é um Isso, hiato Em, imenso. Sim, tem em termos diferença. de estatístico, de IBGE, é 80%, 85% cristão. É óbvio que você vai ter muitos abortos feitos por pessoas que se descreveram como cristã. Sim. Mas isso não quer dizer nada, né? O que eu sei é que, assim, já até o pessoal que trabalha com, às vezes, no corpo a corpo com as mulheres que querem abortar, né? Já me falaram algumas vezes que aquela mulher que tem lá condições financeiras, uma família rica, é a mais difícil de desistir do aborto. Isso é interessante, né? Ou seja, seria a que menos precisa, não é aquela que tá morrendo de fome, como eles gostam de dizer, ela não vai ter dinheiro para alimentar os outros. Essa e só tal. é instrumentalizada lá no discurso, Isso, né? Quem aborta não é ela. A mulher pobre, se ela tá pensando em abortar, se tu dá algum auxílio para ela, porque ela tá às vezes num desespero, ela já sabe, não, então eu vou ter mais um filho porque filho é bênção. Agora, as que estão riquinhas, que estão com a ideologia toda na cabeça, essa já é mais difícil. Porque às vezes porque eu quero terminar minha faculdade de Direito. Quero ser uma ministra do... É porque eu do quero Supremo viajar no Tribunal mundo. Uhum. Ela tem tantos sonhos e tal, e tanta ideologia na cabeça, que é muito difícil ela desistir. Até porque ela não tem condições tão duras ali e tal. Ou até pelo que os outros vão pensar, né? Também entra um pouco na questão dos abortos forçados, né? Porque, o que o meu chefe vai pensar? Vou perder meu emprego. Isso, O que os meus pais vão pensar no caso de moças mais novas. Então, tem essa preocupação, assim, né? Também. E ainda naquela questão dos métodos abortivos, é interessante porque em lugares ali onde o aborto é legalizado, os grupos pró-vida buscam fazer essas ajudas, assim, né? Porque às vezes a mulher ela só precisa de uma ajuda, ela só precisa de alguém para falar, para oferecer uma ajuda, porque às vezes ela se sente sozinha, poxa, o cara abandonou, sei lá, ou a família não vai dar apoio, e às vezes a mulher precisa daquele apoio, né? Os grupos pró-vida fazem muito isso. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho lá desses grupos, nossa, é um trabalho heróico. E uma das coisas que eles costumam fazer é oferecer para a mulher que busca pelo aborto, um exame de ultrassom. Eu queria falar disso. Fala pra nós da ultrassom. Por quê, Aninha? Né? Por que o ultrassom é Passa importante? pelo ultrassom para ver, o bebê tá ali, tá no lugar, onde é que tá o bebê, sei lá, mas enfim, como um protocolo até, né, para passar pelo procedimento. E assim, é interessante porque isso tem muito a ver com a natureza feminina. Tem mulheres que olham para a tela e veem o bebê. E aí elas, poxa, parece que recebem uma iluminação. Caramba, é um bebê, é o meu filho. Existe tanta desinformação nessa área que as pessoas, às vezes, buscam pelo aborto ou, enfim, defendem a pauta porque elas nem sabem que aquilo ali é um bebê mesmo, é uma vida, sabe? É uma coisa abstrata, né? E, claro, os conceitos também foram sendo desconstruídos, Com né? certeza. Igual a gente falou ali do começo da vida. Mas é vida, não é vida? É só um aglomerado, Com 4 etc. semanas você já ouve o coração, Coração bater. Eu ouvi batendo. o coração da minha filha com 4 semanas, Não, para 5 semanas. menos. Ah, não, 4 semanas, Ah, Então, assim, 4, 5 semanas ali, né? Você já tem ali, mesmo que você ainda não veja, você já tem todo um desenvolvimento avançadíssimo. Poxa, a mulher nem descobriu a gravidez ainda.
E o bebê já está ali se desenvolvendo. Tem uma coisa ali da natureza feminina muito forte. Não é à toa, né? Por isso que às vezes uma perda gestacional também gera tanto sofrimento, não é verdade? Porque realmente é sobre a identidade feminina. E às vezes a gente não sabe, as mulheres não sabem, as mulheres passaram por um período assim de influência assim muito negativa nesse sentido, né? De se desconhecer o ciclo, o corpo, a fertilidade, a capacidade que a mulher tem de gerar uma vida. Poxa, que bonito, né? Alice von Hildebrand vem falar que é um privilégio, né? Porque homem e mulher juntos geram vida, mas a mulher que dá essa continuidade nesse desenvolvimento, né? Então, quando a mulher se depara com aquele bebê na tela, muitas desistem, não é verdade? Muitas desistem de abortar, né? E aí, porque viram, né? Então, acabam acolhendo. Então, é triste por ver que acontece tantos abortos, muitas vezes, porque por desinformação e por, né? Essas mulheres, inclusive, né, que fazem esse trabalho, no próprio Human Life mostra. A própria Ana Paula Henkel, ela foi uma dessas mulheres, assim, que estavam nesses grupos, assim, né? E aí depois ela recebeu as cartas das mães, né, com os nomes das pessoas que ela ajudou ali, só com um acolhimento, uma conversa, né, a salvar aquelas vidas. Eu queria só aproveitar, como a gente tá falando tanto desse assunto, vamos rodar o VT do trailer aí, por favor. Uma vida não se define por tamanho. Nós a reconhecemos quando a vemos. Nós a reconhecemos melhor ainda quando a vemos ser tirada. I'm looking at a masterpiece. This is Abby. She's our newest volunteer escort. Abby, this is Cheryl Alessandro, clinic director. I'm listening to a symphony. This is my chance to make a real difference. As the director, you'll actually be in charge of the abortions at your clinic. Oh, I don't believe. Can you even hear yourself talk right now about these procedures? These are little babies. Nobody ever said abortion was pretty. By chance, What if I'm still making a mistake? the world in his hands. It was like it was twisting and fighting for its life. Every life deserves a voice. Every child deserves a chance. You are more than just a choice. 'Cause there's no such thing as unplanned. Então, lembrando, pessoal, esse e outros documentários, esses próximos documentários que vão também estrear sobre aborto, além de cursos sobre aborto, estão na nossa plataforma de streaming, tá? É só você assinar, você garante acesso a tudo isso e muito mais, não é não, Lara? Exatamente. O conteúdo ali é nota 10. Vamos lá, Marlon, você estava falando? Essa questão do ultrassom é interessante. O movimento feminista, né, defende tanto os direitos das mulheres, mas nessa hora ele defende o direito dela fazer o procedimento sem saber o que tem dentro dela. É interessante, né? É contra a informação. Porque eles dizem que apresentar o ultrassom deu uma hora alvoroço quando o Ministério da Saúde, agora na gestão do Bolsonaro, colocou que a recomendação, né? Não era nem recomendação, era só para perguntar, quando for fazer o aborto legal no Brasil, para perguntar se a mulher quer ver o ultrassom. Só fazer essa pergunta, as feministas ficaram indignadas. Não, isso não pode estar no hall de possibilidades. Quem sabe o que ela quer ou não sou eu, né? Exatamente. A mulher não pode saber o que tem dentro dela. Ela tem que tirar aquilo sem ver. Isso é uma coisa surreal, né? Se a mulher vai desistir, deixa ela desistir, né? Já que nós estamos num ambiente de aborto liberado, dê opção pra ela. Mas o que eles não querem dar opção. Essa é a verdade. Eu desisto pra você. Eu decido pra você. Esse que é a pegada do livro Abortos Forçados, né? O meu corpo não é meu corpo, minhas regras. Meu corpo, regras dos outros. Né? Porque o que acontece é isso. Né? É o movimento feminista tentando fazer, os abortistas tentando fazer a mulher abortar achando que é um aglomerado de células, e não é. Achando que não tem vida, e tem. Como eu vi uma vez, uma grande figura do movimento pró-legalização, dizendo que com 8 semanas, o bebê é praticamente invisível ao ultrassom. Ora, eu já vi bastante bebê com 8 semanas de gestação, né? Você falou da sua filha, nós vimos agora a Maria Filomena. Não tem nada de invisível, nem com 6 semanas. Então, assim, simplesmente mentindo
pra pessoa talvez pensar diante do desespero, diante de às vezes um companheiro que saiu de casa, uma situação dramática que a mulher precisaria de ajuda, aí você vem com mentira, diz, ó, o teu bebê é transparente, é ultrassom, isso não é nem bebê, isso aí, ó, não chama de bebê, é aglomerado de células, você tira que nem tira uma cutícula. E um dos Isso é principais uma argumentos maldade. que eu vejo, Marlon e Ana, é a respeito também dos casos de estupro, né? Porque eles sempre usam esse argumento. Você pega as feministas, qualquer feminista defendendo o aborto vai falar, mas em casos de estupro? Aí quando você vai analisar, eu queria até que vocês falassem a respeito disso, assim, porque eu olhei já um tempo atrás, assim, nem sei se tá defasado o número, assim, mas é tipo, sei lá, menos de 1%, assim, dos casos. E aí usam isso como se fosse para poder defender todos os 99%. Aí quando você vai ver as reais justificativas mesmo, mas por que as mulheres estão abortando? É por causa de estupro mesmo? Aí vai ver que, tipo, são uns casos banais, assim, sei lá, 90 e tantos % é porque, é porque eu quero, é porque eu quis. É só porque, sei lá, eu saí, fui na balada, conheci um cara, e o cara, sei lá, e a gente transou, aí irresponsavelmente, aí beleza, tô com um filho, aí o cara saiu, e é isso, aí eu quero. Agora eu vou tirar a bebê porque eu não tenho mais... já não tive a responsabilidade ali de assumir o risco, né? E aí eu quero viver minha vida e tal, então não quero mais. É assim que funciona? É mais uma vez, eles usam, né, a mídia e todos os que trabalham pela pauta, né, usam do sofrimento das pessoas para levantar o assunto e fazer... Porque o que eles querem? Eles querem pegar esses casos extremos, né, e jogar na mídia para causar ali toda uma sensibilização, uma comoção e fazer as pessoas pensarem, nossa, mas realmente, olha só, como é que a gente vai aceitar que aquela pessoa que passou por aquele sofrimento ainda leve adiante? Então tá ali, ó, tá usando, mais uma vez, usando do sofrimento das pessoas para fortalecer a pauta deles, né? Quando, na verdade, a gente pensa assim, poxa, mas será que o aborto realmente vai solucionar o problema dessa pessoa que passou por uma situação terrível que a gente não pode nem imaginar? Será que vai realmente solucionar? Ou será que vai trazer mais problemas ainda para essas pessoas, né? Então, a gente já leu relatos de mulheres que infelizmente passaram por isso. E que não abortaram. E hoje tem filhos, né? Crianças ou até já adultos. E falando, olha, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter o meu filho, né? Às vezes é aquela pessoa que vai estar lá dando suporte para aquela mãe na velhice. Sabe que pergunta que eu queria que fizessem? Toda vez que uma mulher desistisse de abortar, eu queria muito que alguém fizesse essa pesquisa. Esperasse 1 ano, 2 anos, assim, numa fase ainda difícil do bebê. Não é esperar 20 anos, não, porque já pegou amor já. Pega numa fase difícil, 1 ano ali. Chega pra ela e fala assim, e aí, você arrependeu? Você queria ter abortado? Pergunta depois de uma noite mal dormida. Depois de uma noite mal dormida. Eu te garanto. Agora faz o contrário. Vai atrás das mulheres que abortaram e pergunta pra ela depois de 1 ano, assim, ó. E aí, isso te persegue? E eu quero saber que feminista que tá lá com essa mulher 1 ano depois, dando qualquer tipo de acolhimento para ela. Quem é que vai dar acolhimento? É o Movimento Pro Vida, é o Hospital Santa Terezinha, é a galera religiosa ou não religiosa, mas que esta sim é defensora da vida, inclusive da mãe. Isso é uma coisa estapafúrdia, sabe? É tão falso, é tão maquiado, isso me deixa puta na vida. Agora, diante de uma coisa tão abjeta dessa, eu queria saber de vocês, por que a gente tem um monte de organizações internacionais, a gente tem essas instituições promovendo essas pesquisas claramente falaciosas, a gente tem um movimento feminista diante disso. Que espécie de articulação é essa? E o que move essa articulação para um desprezo tão profundo da vida humana? A gente tem bem documentado, né? Um arquidocumentado essa estratégia da cultura da morte, da indústria da morte, né? Isso vem de muito tempo, vem de movimentos ideológicos aí variados, né, que envolveu aí no início do século passado o pessoal comunista, feminista, né, que se integraram ali, os eugenistas e os controlistas, né? São 3 grandes forças que se uniram, né, há algumas décadas para implementar a agenda do aborto juntos. Nós temos aqui no livro Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades. Eu fiz um capítulo só sobre essa questão, mostrando historicamente os malthusianos, né, malthusianistas, acreditavam que o mundo cresceria em termos populacionais
de forma descontrolada, né? É o argumento do Thanos lá nos Vingadores. Lá. Isso. Eu tinha que matar metade do universo para poder prosperar. Até hoje tem muita gente que diz isso, né? O pessoal vem no centro de São Paulo e aí acha que tem muita gente, né? Vai lá pro interior para ver se tem muita gente, né? A população mundial, eu fiz até um exercício aqui, a população mundial inteira caberia no território brasileiro e daria densidade populacional de Campinas. Então, sim. Ficaria arejado ainda, né? Não existe, são tudo falácias, né? Mas que há algumas décadas eram muito difundidas. Mas o movimento controlista, ele até não prosperou muito depois de umas décadas, e aí eles precisaram muito do movimento feminista para parar de falar de controle populacional. Até porque muitos países viam isso, né, como veio muitos dos Estados Unidos, da Inglaterra, esses movimentos, eles viam isso como imperialismo, né? Então, começaram a mudar um pouco a estratégia, e aí entrou muito forte, a partir da década de 60 ali, a estratégia dos tais direitos sexuais e reprodutivos, né? A estratégia ou narrativa, eu gosto de chamar assim, porque é uma estratégia de atuação e uma narrativa para apresentar o problema, ou para apresentar os seus objetivos, né? Ao invés de dizer, eu quero abortar, eu quero que vocês tenham uma população menor, eu quero, ou com objetivos eugenistas, né? Eu acho que vocês não deveriam se multiplicar tanto, porque vocês são dessa região do mundo, e tal, mas, eles simplesmente falam que eles querem empoderar as mulheres e etc. E está aqui documentado, né? Nós temos o relatório Kissinger, em 1974, que falava isso, né? Nós temos artigos científicos da década de 50, 60 e 70, tudo documentando como é que deveria ser implementada a agenda do aborto, né, em todo o planeta. E vocês acreditam, eu ia só complementar na base desse argumento, se esses movimentos também ideológicos, a revolução sexual, né, a falta de base familiar, toda essa libertinagem que a gente vê hoje em dia, se isso favorece também para esses argumentos e para o aumento do aborto no mundo. Sim, com certeza. Porque, novamente, isso também faz parte de toda uma desconstrução de conceitos, né? Então, bom, a gente já pode ir olhando um pouco para trás na história, né? Para ver que esse já era o objetivo lá no início do século XX, fazer toda uma desconstrução da família, da estrutura familiar, né? De incentivar os relacionamentos, o sexo livre, incentivar os casamentos tardios. São coisas que, inclusive, estão contidas numa tabela, né, de um artigo publicado em 1970 que oferecia estratégias para reduzir a população dos Estados Unidos, né? Foi publicado em 1970 esse artigo. Eu não lembro agora o nome do autor, né? Então, foram sendo feitas essas desconstruções aí desses conceitos e junto, né, implementando essas estratégias e buscando mudar, então, a mentalidade das pessoas, né? Claro que daí, nesse contexto, o movimento feminista, ele acaba tomando a frente e fazendo este trabalho de fazer essa desconstrução. E aí ele pega, né, a mulher, isso já começa lá na Revolução Russa, né? Quando tem lá aquela bolchevique, a Kollontai, Alexandra Kollontai. Então, ela começa esse trabalho, né? De incentivar as mulheres a saírem de suas casas, né? Então, ela fala lá no livro dela, não dependa do seu marido. Vá depender do Estado que vai ser melhor para você. Aí, a partir disso, já vem a Sanger, vai para a Rússia. Nossa, vamos ver como é que funciona a maravilha do aborto. Porque na Rússia, o aborto, naquela época, estava bombando. Então, ela vai lá ver como é que funciona e volta para implementar e funda, né, a maior clínica de abortos do mundo. Aí daqui a pouco vem a Simone de Beauvoir, todo mundo conhece, já ouviu falar. Sim. Ataca, né, a mulher naquilo que ela é por essência, né? Então, desconstrói maternidade, desconstrói o papel da mulher dentro da família, no lar, né? Aí depois vem outra super revolucionária, que é a Firestone, que vem falar, já abrindo mais portas aí pro gênero, né? Pro gênero, pra pedofilia. Exatamente. Inclusive. Né? O dia que eu li as coisas de Shulamit Firestone, eu falei, que terrível. É isso? É muito forte. As pessoas não imaginam, né? É muito forte. Aí ela fala assim, não, a mulher tem que se libertar da tirania da sua biologia reprodutiva. Aí tu pensa, poxa, um movimento que diz lutar pelas mulheres, que faz isso combatendo a mulher, porque Sim. é um negócio, assim, antifeminino. Antinatural, antinatural, antifeminino. E, assim,
isso foi entrando na cabeça das pessoas, né? Então, hoje a gente se depara, né, com... Mas hoje isso é tão enraizado, Ana, que a gente percebe que até pessoas que não se dizem, mulheres, né, que não se dizem feministas, elas têm isso enraizado Com pela certeza. cultura de um jeito tipo, não, então eu tenho que trabalhar agora porque, sei lá, se eu for ter um filho agora, Isso. vai estragar minha vida, sabe? Eu não tô falando que não pode trabalhar, não pode ser assim, não é esse o assunto, assim, mas a gente percebe que realmente isso tá sendo construído há décadas, né? Exatamente. E aí, é engraçado que hoje a gente está numa fase em que a gente consegue ver o resultado deste trabalho do movimento feminista. A gente está, inclusive, num momento antifeminista muito forte. O aborto é uma pauta que, de fato, entra, né, no balaio ali do trabalho do movimento feminista, porque nesse incentivo das mulheres, né, de serem livres, de adiarem a maternidade, de não dependerem do marido, etc. Sempre com aquela mesma base. E hoje a gente vê, qual que é o resultado? Hoje a gente vê aí muitas mulheres que deixaram passar já, né, a sua fase reprodutiva e já enfrentam uma dificuldade, né, para conseguir engravidar, para conseguir ter filhos e acabam, né, sofrendo com aquilo, né? Ou mulheres que cometeram um aborto e sofrem traumas, mas assim, não é só uma tristeza, não é trauma mesmo. São assombradas por aquilo. Vale muito a pena ver as coisas da Zezé Luz sobre isso, né? É estresse pós-traumático mesmo, né? De um pós-aborto, né? Porque então, o corpo já estava preparando para aquilo e aí do nada você interrompe isso, o processo. E aí você pensa assim, poxa, a mulher tem um útero, aquilo ali não é à toa. Aí, de repente, poxa, todo mês, todo ciclo, né? O corpo da mulher se prepara para receber um bebê. E as feministas podem espernear o quanto elas quiserem e dar quantas pílulas elas quiserem. Mas a biologia feminina funciona dessa forma. Todo ciclo, a cada mês, a mulher vai liberar um óvulo, vai reorganizar todo o seu interior ali do útero para receber um bebê, né? Então, essa é a natureza feminina. Se há concepção, esse bebê começa a desenvolver, a mulher nem sabe, né? Mas todo o corpo dela já está se readaptando para acolher aquele bebê. Aí, quando falam que é um aglomerado, mas como assim? Se até o meu sistema imunológico abaixa a sua atividade, né? Para eu não combater o para bebê. que o bebê não seja combatido, eliminado, como o corpo faria, por exemplo, diante de um vírus, de gripe, sei lá, uma estranho, bactéria, né? Não, ele não faz isso, ele faz o contrário, entendeu? Aí justamente para acolher aquilo ali, ou seja, o corpo da mulher funciona dessa forma. É óbvio que se tu for lá e fizer um método de sucção e retirar o bebê por partes dali de dentro, ou seja lá qual for o método utilizado, aquilo ali vai gerar consequências para aquela mulher. Não é à toa que muitas desenvolvem depois problemas de ansiedade ou o próprio estresse pós-traumático, que não é depressão profunda, incurável. Depressão. Agora, é claro, o processo de aborto, ou, na verdade, a adoção seria uma alternativa, junto com políticas públicas de conscientização a respeito do que um ato sexual faz, né? Que é um filho, é o resultado que se espera. Mas as políticas de adoção são importantíssimas nesse ponto para auxiliar uma mulher que, eventualmente, não queira ficar com seu filho, né? Como que é hoje no Brasil isso? Vocês têm conhecimento a respeito de como que é? Demorado, não é? Porque eu sei que há muitas instituições pró-vida, mas isso depende do Poder Judiciário também, não depende? Uma fila como também que é? de famílias que querem adotar, né? Tem uma fila grande, né? E tem aquele problema de perfis, né? Às vezes muitos querem bebê pequeno, né? Nem tantos casais querem uma criança maior. Mas a informação que eu tenho é que a fila é maior do que a disponibilidade, né? Tanto é que muitas pessoas a gente conhece, né? Que tá há anos na fila, tudo. Né? Além de ter um procedimento, claro, né? Que é um pouco moroso, não deveria ser tão moroso, talvez em algumas etapas. Mas tem essa questão, né? Então, assim... Até para resolver o problema é burocrático nesse país. Exato. Então, as pessoas que têm uma gestação e querem fazer o que chama a entrega legal, né? Elas não devem recear, isso também é uma desinformação, um medo que às vezes surge. Não é crime algum, né? É totalmente amparado na lei e você vai deixar um casal feliz,
né? Porque tem uma fila esperando mesmo. Então, o Sim. processo de entrega legal, né? Se é o caso, alguém tá ouvindo, tá numa situação assim, se informe sobre a entrega legal, né? Até queria deixar, tem um aluno meu do curso de Defesa da Vida, que tem um perfil Católicos Adoção no Instagram. Que legal. Que ele é especialista em adoção. Nossa, só. E é legal, ele fala Vai uma aparecer na perspectiva tela aí, assim. pessoal. E, então vale a pena no Instagram, acho que tem Twitter também, Católicos Adoção. Que aí esse tema é bem específico e realmente falta pessoas para explorar ele e aprofundar, né? E esse é um dos poucos perfis especialistas que tem para tratar esse tema. Muito e realmente bacana. deveria ter políticas públicas aí pensadas nesse aspecto sobre a E o mais louco é que a morosidade do nosso sistema acaba virando um argumento pro aborto. Sim. Tipo assim, então você vai deixar o menino lá no sistema de adoção, ele vai crescer num orfanato. Só que mesmo assim as pessoas não pensam, então em vez de o menino crescer num orfanato, é melhor matá-lo? E quem vai decidir isso? Você? Exato. Entendeu? Tipo assim, a pessoa não percebe qual é a alternativa. É legal que ele cresça no orfanato? É melhor que ele cresça numa família. Embora eu tenha certeza de que haja instituições maravilhosas. Claro, a gente sabe que é melhor que ele cresça numa família. Mas a alternativa é qual? Você decidir que você vai matar? Vai lá e pergunta pra ele se ele preferia ter morrido. Sabe? Assim, é uma falta de... É muito É ilógico demais. Como que tá a situação do aborto nos nossos vizinhos aqui, na América Latina? Acho que avançou muito o lobby pro aborto, né? O Chile, eu até citei no livro também, a primeira edição, desde a primeira edição até hoje, que o Chile ele tinha o aborto liberado até 1989, e aí proibiram. Depois que proibiu, caiu 70% a taxa de mortalidade materna. Tá? Já um dado que acaba com as narrativas. Especialmente as feministas, né? Acabou com as narrativas dele. Que, porque precisa por causa da mortalidade materna. É mentira. O Chile provou isso. Caiu 70% de 1989 até 2006, se não me engano. Foi uma queda abrupta ali, assim, gradual, todos os anos melhorando. Porque o que reduz a mortalidade materna são políticas de pré-natal, atenção ao parto, né? Porque mortalidade materna por aborto não é como eles dizem que é, né? Mas agora o Chile voltou, né, a ter uma legislação um pouco mais liberal, né? Já permite casos específicos. A Argentina que caiu, né? Mais uma... eles tentaram há uns 3 anos atrás, né? Não conseguiram. Não conseguiram, foram milhões de argentinos para a rua. E as ONGs pró-legalização fizeram um trabalho forte de lobby com os deputados e senadores e conseguiram liberar. Quem diz isso não sou eu, foram eles comemorando. Eu até escrevi na época um artigo, deve estar no site dos nacionais lá, que eles falaram, né, graças a um trabalho que nós fizemos, as ONGs financiadas aí por grandes fundações internacionais, graças ao trabalho que fizemos junto às autoridades, conseguimos reverter. E aí eles conseguiram legalizar o aborto. Até interessante, voltando só à questão dos números para falar, né, aquela estimativa de abortos, que é a mesma que chegou a 1 milhão aqui no Brasil, chegou em 446 mil abortos clandestinos ao ano na Argentina. Tá? Lá, antes de legalizar, eu já tinha recalculado. Aí eu recalculei, assim, corrigindo o método, e eu falei, olha, ficaria na faixa de 30 mil. Diriam que eu era louco, né? O que aconteceu? Legalizaram o aborto. O primeiro relatório saiu com 11 meses e meio de aborto legalizado. 1.200 e poucos locais já preparados para fazer aborto no país. Ou seja, ninguém pode falar que não tem como fazer aborto. Quantos abortos aconteceram? 32 mil. Ou seja, suas contas estavam certas. Estavam certo. Nunca existiu 446 mil. Eles estavam inflando mais de 400 mil. E isso foi um dos principais argumentos usados nos debates legislativos. Caramba. Mas vê a gravidade dessa questão dos números. São juízes e parlamentares, né, governantes, decidindo com base em números completamente surreais. Não só decidindo, como também influenciando a opinião pública, né? Com base em mentiras. Se aconteceu 32 mil com aborto legalizado, aconteciam provavelmente um pouco menos no ano anterior com o aborto crime, né? Porque, ou seria o contrário? Será que seria, tipo assim, legalizou, agora, nossa, não vamos mais fazer aborto, né? Porque agora ficou muito pop, né? Ninguém vai pensar assim, né? Exato. No mínimo, aumentou um pouco, né? Isso acontece. E esse fracasso, essa prova de fracasso das estimativas de aborto já aconteceu na Argentina agora, mas já aconteceu no México também. Os métodos, as estimativas do Instituto Guttmacher estimavam na cidade do México 130 a 190 mil abortos clandestinos ano. Quando legalizou, aconteceu cerca de 15 mil no primeiro ano. Precisou 10 anos somados, os 10 anos, para chegar a 130 mil.
Eles estavam Gente, mas isso é superestimando em 10 vezes. É muito grave. Gente, mas quem que responde por um negócio desse? É um absurdo. É um desprezo muito grande pela vida do ser humano. Aí você estava falando ainda mais cedo comigo sobre o número total, né? De abortos. Que chegava lá na casa do bilhão. Tu tava falando que tem até aqui. Sim. Aí eu fiz um levantamento aqui de países, né, que legalizaram o aborto. Eu fiz um método muito simplista, que ele tem um viés contra nós, pró-vidas. Até para nenhum defensor do aborto aí reclamar. Eu peguei o primeiro ano do aborto legalizado e a estatística mais recente. Usei um critério padrão. A estatística mais recente, o primeiro ano. Peguei 20 países. Em todos eles, aumentou de 50% a 7, 8 mil%, dependendo do país. Varia bastante. Em todos aumentou. A população desses países somados dá 3,6 bilhões de pessoas. Né? E isso dá, né? Nós temos 7 bilhões, mais ou menos, no mundo, né? Então, você vê que é bem expressivo esse levantamento. E, segundo o Instituto Guttmacher, o aborto é legalizado para cerca de 70% da população mundial. 60% a 70%. Então, como eu fiz esse levantamento que abrange 3,6 bilhões, né? Mais da metade da população mundial, nós temos um resultado definitivo. Né? Se alguém encontrar assim, sei lá, tem estatística de Portugal, o pessoal gosta de usar muito. Porque quando tu pega o primeiro ano e o último ano, teve um pico, né? Foi lá, acho que começou em 8 mil, 9 mil, teve um pico, foi a 11 mil e agora baixou de novo. Né? Aí o cara pode falar, não, então, tá vendo, ó, legalizar o aborto, resolveu, diminuiu o número de abortos. Você tá pegando um país, eu peguei 20, que contemplam 3,6 bilhões de pessoas do mundo. Tá? Então, esse é um levantamento definitivo. Qualquer coisa que você me provar ao contrário, não vai desfazer o somatório dos cálculos. Né? Além do que, o meu método é muito simplista e ele reduz né, porque ele não considera o pico. Né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, começou, década 1970, 200 mil abortos, foi para 600 mil ali em 73, porque a legalização do aborto nos Estados Unidos foi gradual, né? Tinha 20 estados legalizados quando teve a decisão do Roe vs. Wade de 73. Então começou em 200 mil, e foi a 1.600.000 ao ano, e depois foi caindo e agora estava a 600 mil. Aí o pessoal quer comparar, às vezes, começou com 600, está terminando com 600, tá vendo? Não subiu o número de abortos. Mas como é que foi a curva? Ficou por décadas lá na faixa de mais de 1 milhão. Além de ter subnotificação até hoje. Até hoje, né? Então... Pessoal, infelizmente, precisamos encerrar. Tá muito bacana, vocês são excelentes, esclareceram muita coisa para nós. Mas eu queria que vocês comentassem um último recado. Não é, Arthur? Foi muito bacana, não foi? Nossa, excelente. Nossa, eles são muito didáticos, assim, organizados, né? Também, Chuva de dados, exatamente. Não tem que a pra gente onde tá correr. realmente precisando. Porque... Precisando. Virou um debate emocional, assim. Exato. Virou um debate totalmente no campo emocional. Que bacana ter gente que fala assim. Mas aquele último recado, assim... Você fala, cara, isso aqui é o coração. É isso aqui, não pode sair desse podcast sem se dar conta disso. E as redes sociais, claro, deles, claro, pra gente poder seguir todo mundo, né? O pessoal de casa continuar acompanhando esse debate e se nutrindo também desses números, né? Até para poder contra-argumentar quando vier alguma feminista jogar essas frases soltas, assim. Ou algum em cima desavisado né? também, né? Às vezes a pessoa cai lá de paraquedas e acha que tá falando uma coisa ótima. E além disso, também assinar Brasil Paralelo, já aproveito Não, para falar, porque também, ó, a Ana trouxe, inclusive, dados, ela tá falando das feministas, a gente lançou A Face Oculta do Feminismo, que trata de todas essas ondas, essas revoluções feministas que culminaram também nessas narrativas do aborto. Tem também invasão bolchevique, toda aquela questão da Rússia ali também, né? A invasão comunista, né? No maior país do mundo ali, né? Então, isso tudo está sendo tratado dentro da plataforma, além dos cursos, né, que a gente tem a respeito do aborto, do tema, né? Esses 3 filmes aí, que o terceiro vai estrear em novembro, mas já temos 2 filmes da plataforma, um que estreou ontem, o Blood Money, e já o Human Life também. Então, ó, tem muito conteúdo, não deixe de assinar, o link tá na descrição. Se você é uma mulher jovem e está olhando para todo esse papo pensando, não, mas feminismo não tem nada a ver com isso, vocês estão confundindo o feminismo. Não deixe de assistir A Face Oculta do Feminismo, para ver que tem tudo a ver com isso, né? Tudo. Mas, então, pessoal, aquele cerne, aquele tutano, aquele recado final. Eu acho assim que... Se quiser falar pra câmera, inclusive, ó, a câmera é do essa. drama. Ó, fala pra aquelas mulheres, entendeu?
Então, pessoal, acho que assim, o recado que dá para deixar aqui é se questione, né? Não acredite tão facilmente nas manchetes, nos argumentos, nas falácias, né? Se questionem. A gente chegou num ponto de ver que até mesmo artigos científicos que estão aí embasando diversas informações acerca aí dos números, eles apresentam inúmeras falhas, né? Então, a gente precisa se questionar porque sempre há algo mais que a gente pode descobrir, que a gente pode aprender. E principalmente, assim, nessa questão do bem para as mulheres, né? Será que o aborto realmente é um direito? Será que o aborto realmente é um bem para as mulheres? Ou será que ele não vai causar mais mal do que bem? A gente já sabe a resposta. Então, assim, vale a pena se questionar, se aprofundar no assunto e buscar outras informações que muitas vezes a gente não encontra tão facilmente aí na grande mídia, né? Então, vale a pena. Qual a sua rede social? Ana Carol Derosa, Instagram. Boa. Última ponto assim, que eu gostaria de trazer é que todos esses argumentos que tentam relativizar, né? Citou aqui, o aborto até 12 semanas, tudo bem, ou até 20 semanas porque não sente dor. Né? Existem inúmeros argumentos em diversas fases da gestação. Né? O que todos eles têm em comum? Eles estão condicionando a vida da pessoa, o direito de nascer, né, dessa pessoa, a uma característica. Né? E a pessoa não é a sua característica. Né? Nós não podemos condicionar só, né, o direito de viver, o direito de continuar vivo, para pessoas que têm braços e pernas, porque tem gente que nasce sem. Né? E os direitos humanos têm que ser garantidos para as pessoas independente das características dela. Nós não podemos condicionar direitos humanos. Isso é muito grave. Né? A pauta de direitos humanos está completamente dominada. Né? Tanto é que eles dizem que o aborto é um direito humano. Mas uma coisa que é mais genuína como direito humano é justamente o direito de nascer. Porque ele só tem esse direito. Ele não trabalha para ter direito trabalhista. Né? Ele não tem direitos específicos. Ele só tem que ser garantido esse direito. Né? E, claro, antes que fale sobre o local de fala, né? Nós temos que lembrar que o aborto é também um direito do homem. Né? E leiam aqui, abortos forçados. Aqui a gente prova, né? Que até porque a mulher não faz sozinha o filho, né? A começar porque é filho desse homem, né? E muitos homens exercem o direito de aborto na mulher que tiveram relação, forçando a abortar. Né? Então, o aborto, quando legalizado, ele dá um direito para muitos homens cafajestes que forçam as mulheres a fazer o aborto. Né? Ao mesmo tempo que, quando legalizado, ele tira o direito de muitos pais de terem seu filho. Porque quem decide é só a mulher. Porque ele não pode nem forçar para abortar, nem forçar para não abortar. Né? Então, essa questão do direito de fala é uma falácia ridícula que nós temos que banir, né? Até porque senão as pessoas estariam praticando uma discriminação de gênero para com a gente que é homem. Até né? porque 50% dos mortos são homens e Exatamente. 50% são mulheres. Como é que uma feminista pode defender isso, sendo que ela tá matando metade da população de bebês que é de mulher, entendeu? É assim... Maravilhoso. E muito incrível. Sua rede social, Marlon? A rede social no Instagram é @marlonderosa. É a principal que eu tenho. Fora os utilizado. livros, né? Além dos livros, se encontra no Google, aí, né, na Amazon, na livraria Ana Derosa. Perfeito. Excelente, Marinha, Arthur. A gente sabia que ia ser massa. Com certeza. Eles são fantásticos. Pessoal, muito obrigada pela presença, viu? As portas estão sempre abertas para vocês. Voltem sempre. Obrigada também. Pra gente foi uma honra, uma alegria. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado, foi uma grande alegria. Um beijo. Pessoal de casa, até a próxima. Beijo, meu povo. Até a próxima.